Olá, vencedores e vencedoras, sejam muito bem-vindos à nossa visão quinzenal global macroeconômica de 18 de setembro de 2024. Ficamos sem apresentar na semana passada, dia 11 de setembro, quando se observa, né, mais uma vez aí mais um ano do acidente, né, do terrorista que aconteceu lá nas Torres Gêmeas, no World Trade Center em Nova York. E por coincidência, naquele dia nós tivemos aí alguns embates, algumas situações aí que nos levaram a precisar nos dedicar em outros assuntos e acabamos aí que não foi possível fazer a gravação, né? Depois a coisa começou a render e, enfim, acabamos deixando para virar a semana, ficou aí uma semana sem publicação, mas mantivemos na cadência correta. Isso vai acontecer de novo daqui a 2 semanas porque eu vou estar viajando, tá? Mas aí eu aviso na próxima que isso vai acontecer, tá? Na primeira de semana de outubro eu vou estar viajando. Mas vamos lá, vamos passar para os nossos gráficos, olhando, né, os ativos costumeiros. Lembrando que aqui agora serão 3 semanas, porque nós pulamos uma aí sem atividades. Então, juros longos americanos subiu aí nas 3 semanas 1,93, né? Ele está meio tranquilinho, né? A gente leu aqui no finalzinho de agosto, 27 de agosto, né? 28 de agosto. E ele teve aí um movimento razoável de alta. Nossa expectativa em função da economia americana era, na verdade, que ele desse uma baixada. Olhando para a economia, tá? Para os fundamentos. A gente esperava que ele pudesse continuar a baixar. Mas a gente tem que levar em conta também que, a partir do ponto que a gente olhou da última vez, ele encontrou aqui um suporte mais ou menos razoável, né? E não conseguiu, né? Não conseguiu romper, retornou, tá? Isso não acontece sempre, mas pode acontecer, né? E como aconteceu de fato. Na mordida do crocodilo, a gente vê que está bem lateralizado, ou seja, mostra aí alguma indefinição no movimento, tá? E o Maximus está bem magrinho, bem sem expressão nenhuma. O índice de deslocamento está quase zero. Então, eu diria assim, o, o, o ativo, juros longos, ele está sem uma direção, sem um direcional confiável, tá? Pela análise gráfica, neste momento, não dá para a gente dizer muita coisa. Tá? Se a gente estivesse operando juros, minha recomendação seria ficar de fora. Tá? A maioria das pessoas não opera juros, né? A maioria das pessoas olha os juros como uma proxy, uma orientação do que pode e deve acontecer no mercado, né? Se bem que nos Estados Unidos é muito tranquilo operar juros, né? Porque é cotado em bolsa de valores, não é que nem aqui no Brasil, que é via tesouro direto. Então lá você opera o juro direto no mercado. Aqui dá para operar o DI, mas como pessoa física é bem mais complicado, né? Normalmente você opera o DI ou como pessoa jurídica ou se você tinha uma conta razoável para ter aí a liberação da corretora, tá certo? Não é muito comum se operar DI aqui no Brasil. E o juros DI é o interbancário, né? Ele é muito parecido com a Selic, que é o juros oficial do governo, mas ainda assim é juros bancários. Nos Estados Unidos, os juros são cotados na bolsa de valores, é muito mais prático, muito mais fácil, né? E dá para operar tranquilamente. Mas com essa falta de direção aqui, pelo menos no diário, eu pessoalmente ficaria de fora, esperaria que ele tomasse uma definição um pouco melhor, tivesse um pouco mais de direção, né, principalmente nesses osciladores aqui embaixo, porque no momento não dá para ver muita coisa. Tá? Então, nossa visão é que os juros devem continuar numa ligeira alta para lateralização. Não há nenhum indício na nossa visão que ele vá cair, tá? Mas como ele está com uma direção fraca, qualquer coisa pode acontecer. Tá? Então fiquem bastante atentos. Depois vem os juros alemães, que, aliás, eu sempre esqueço, né? É terrível. Esse gráfico aqui é importante porque ele mostra uma visão mais limpa dos juros americanos. E a gente percebe que dentro da configuração aqui, ele está numa tendência de alta, né? Como já estava na última, ele estava na dúvida aqui, né? Se ele começaria a perder a tendência de alta, mas estava longe de perder, e ele retomou.
certo? Aqui é a média de 21, aqui é a média de 55, a média de 233 eu uso médias de Fibonacci, né? Então, tá aqui numa configuração de alta. Pode ter uma correção? Pode, mas a configuração no momento é de alta. Nós acreditamos mais que ele tende a manter a alta para a lateralidade, tá? Dificilmente ele cai. Mas um gráfico sem direção, qualquer coisa pode acontecer, volto a insistir. Agora sim, juros alemães, que é uma proxy aí dos juros europeus, totalmente lateralizado. Totalmente lateralizado. A mordida do crocodilo lateralizada, o Maximus lateralizado, um pouquinho menos pior do que os juros americanos, mas ainda assim lateralizado. Subiu em 3 semanas apenas 0,61. É para ficar de fora, tá certo? É realmente para ficar de fora. Depois a gente tem o S&P, o índice que consideramos mais importante da Bolsa de Valores americana. Numa visão mais macro, ele está lateralizado, né? Está razoavelmente lateralizado, porém com uma volatilidade razoável que dá para fazer um bom dinheiro. Outro ponto é que ele está fechando, né? Ele está dentro de uma cunha. Tá? Isso normalmente precede um movimento mais explosivo. Tá? Ele também está sofrendo um pouquinho para passar desse topo aqui. Ó. Esse topo aqui ficou um pouquinho mais baixo, mas ainda é o mesmo topo. Aqui de novo o mesmo topo. Se ele não conseguir romper aqui, provavelmente ele vai cair mais forte, porque vai ser um triplo topo. Certo? E isso normalmente precede uma queda mais abrupta. Tá? Mas ele pode também romper. Eu não estou conseguindo ver graficamente falando uma motivação, né, uma configuração que me permite dizer que ele tem boas chances de romper. Tá? E ir para cima. Não estou vendo isso, não estou lendo isso. Então eu ficaria bastante cuidadoso aqui. Valorizou apenas 0,16 em 3 semanas. Mas olha a volatilidade, caiu razoável, voltou, encontrou suporte na segunda volatilidade, que é o que normalmente segura o índice S&P, a segunda volatilidade. Ele raramente passa da segunda volatilidade, certo? Então aqui já era mais ou menos certo, né, de que ele pararia aqui, pelo menos no gráfico diário, isso, né? E olha onde ele está, na segunda volatilidade do lado de cima, certo? É muito difícil ele romper essa segunda volatilidade. Ele não tem muito histórico de conseguir romper. Né? Percebam aqui, olha, ele foi andando em cima dela até que ele perdeu força. Né? E se a gente começar a olhar para trás, a gente vai ver coisas parecidas. Aqui parou na primeira. Né? Aqui chegou a bater a segunda, mas isso é efêmero. Aqui ficou na primeira, aqui ficou na primeira. Tá certo? Então, aqui ele já está esticado, razoavelmente esticado. Tá? O gráfico mostra continuidade da alta, mas a gente tem que saber ler o gráfico por completo. Né? Senão a gente faz uma análise técnica manca, como a maioria das pessoas faz. Né? Entra aí achando que vai ter um movimento, né? O famoso setup, que eu não gosto. Né? Não gosto de usar setup. Não acho que ele seja razoável, porque ele tira a nossa capacidade de pensar, de analisar, nossa capacidade analítica, e acaba aí transformando em macetim, né? E aí até macaco opera, né? Não tem jeito. Então, aqui o que a gente está vendo é uma possibilidade. O gráfico mostra que esse gráfico, que esse ativo continua a subir, mas ele está batendo num ponto onde muito provavelmente ele vai lateralizar ou cair. Ah, ele pode subir mais? Pode, porque ele pode ir roçando, né? Como ele fez aqui, ó. Ele pode ir roçando a segunda volatilidade até onde der e depois ele sai, certo? A mordida do crocodilo, ela não está lateralizada, ela está com uma certa indicação para o alto, né? Vários pontos aqui, vários fechamentos efetuados no topo, né? Ou próximos do topo. O Maximus não estimula, não mostra força nenhuma no ativo. Então, assim, não dá para confiar que haverão movimentos mais fortes no S&P. Aí eu acredito mais numa lateralidade com ligeira alta para depois encontrar uma correção. Não há ainda indícios de que essa correção está na iminência de começar a acontecer. Ok? Gráfico mais longo,
que ele não foi? Agora foi. Ainda, de certa forma, é uma tendência de alta, mas bem lateralizada. Tá bem lateralizada, olha só. Inclusive a média de 21 e de 55 estão caindo, ainda que paralelas estão caindo. Né? A de 273 continua subindo porque ela tem uma inércia muito grande. Ela vai demorar para sentir o movimento. Mas é uma média muito importante. Vejam aqui, numa correção extremamente forte, o preço parou de cair próximo dela. Certo? Não é que ela segurou, eu não acredito nesse negócio. Tá? Mas ela representou aí um suporte na mente das pessoas que estavam operando, né? E conseguiu segurar. A gente sempre tem que ter a expectativa de encontrar uma evidência de que essa linha atuou como suporte. Né? Não acredita só que ela vai atuar, não. E aqui, olha, deu uma outra caída, provavelmente ela passou aqui na de 144, né, ou na de 89, não plotei aqui para ver. E ela está agora numa condição de bastante lateralidade, então cautela é a palavra de ordem aqui. Depois vem o Nasdaq, né, um índice importante também. Aqui fica até mais evidente, olha, o formato de cunha, tá? De novo fechando, ele caiu 0,6%. E a mordida do crocodilo está ligeiramente na alta, né? O Maximus está razoavelmente sem convicção, mas um pouquinho melhor do que o S&P para alta. O gráfico está mostrando alta, ele não está ainda na segunda volatilidade, que realmente é aquela que costuma limitar também o Nasdaq. Está na primeira, mas ele já está lateralizando. Tá? Já está lateralizando. E eu já falei várias vezes aqui que normalmente as coisas acontecem primeiro no Nasdaq, para depois acontecerem no S&P, para depois acontecerem no Dow Jones. Então fiquem atentos, aqui já está mostrando o início de lateralidade, tá? Que foi aquilo que eu disse que deveria acontecer no S&P, certo? Depois vem o Dow Jones, também um índice muito importante. Olha, quase rompendo o topo, porém batendo na segunda volatilidade. Vocês veem, olha, aqui segurou na segunda, aqui segurou na primeira, bateu na segunda. É muito parecido, né, do que aqui a gente já viu agora há pouco aqui com o S&P e Nasdaq. Então, sinceramente falando, cuidado, cuidado. Não há contexto para que o Dow Jones e os outros índices continuem a subir. Provavelmente eles vão dar uma respirada aqui, uma pausa. A mordida do crocodilo aqui está um pouquinho melhor, mas ainda assim, né, com ligeira alta, mas um tanto quanto lateralizado. E o máximo sem força. Tá? Então, mercado sem força. Tá? Não dá para acreditar que ele vai simplesmente começar a subir do nada. Tá? E também não acredito numa queda. Pelo menos não numa queda pronunciada. Ok? Depois o Russell, o último índice que a gente vê aqui americano. Também, olha só, um formato de cunha. Tá? Também na segunda volatilidade. Né? O Russell, ele, às vezes, vai na terceira, bate na terceira, próximo dela, aqui aconteceu isso. Ele é um pouco, um tanto quanto mais agitado. Né? Mas ele está já numa região um tanto quanto limite. Tá ainda tentando subir. Mas ele deve andar mais um pouco para cima, sim, mas deve lateralizar também. Idem, mordida do crocodilo fraca, Maximus bem fraco, apesar do índice de deslocamento bem forte, mas ele está muito próximo de zero, tá? A barrinha. Então não dá para acreditar que o movimento vai acontecer de fato. Ok? Depois a gente tem o DAX, que é o índice alemão, ligeira alta, uma lateralidade também, com bastante volatilidade. A mordida do crocodilo bem lateralizada, o Maximus totalmente sem energia. Aqui ela está mais contida dentro da primeira volatilidade, pode avançar um pouco mais antes de dar uma lateralizada e voltar, mas sem convicção. Tá? O mercado está em compasso de espera. Pelo que está mostrando aqui, o mercado realmente está em compasso de espera. Certo? Depois vem o ouro. O ouro está tendo algumas movimentações muito importantes. A gente já falou sobre isso, né? Que lá atrás a gente falou que o ouro deveria subir bastante,
E ele subiu, só que ele encontrou aqui uma resistência e está fazendo uma pequena correção. Né? Bateu na segunda, as linhas de volatilidade estão bem laterais, a mordida do crocodilo está um tanto lateralizado, o preço caindo. O Maximus até que tem um pouco mais de ânimo, né? Mas ele está caindo. Então, no momento, o que a gente consegue ler aqui é uma correção, que deve ser pequena, mas ela vai existir. Né? 2,07% ele subiu em 3 semanas, deve dar uma corrigida aí para continuar subindo saudavelmente. Certo? Então, eu aguardaria essa correção. Né? É difícil operar contra a tendência, então eu aguardaria um pouquinho essa correção. Quando ela desce áreas de que está virando novamente para alto, eu entraria novamente para fazer aí uma quantidade de pontos mais razoável. Ok? Aqui é o gráfico mais longo, né? Também ainda preservada, de certa forma, a tendência de alta, porém bem lateralizada, como a gente já falou. Tá certo? Então, cuidado, cuidado. O ouro está sendo um excelente ativo, dá para entrar, mas se você não está posicionado, se você está, eu diria fica. Se você não está, espera para entrar novamente. Não está no momento de entrar porque ele está em correção. Ok? Depois vem o euro, né, que estava aí tendo um movimento de alta bastante relevante, lateralizou, está paradão, está quase fazendo um duplo topo, né, quase fazendo um duplo topo. Se ele fizer isso, a chance de ter um movimento corretivo pronunciado vai ser significativo. A mordida do crocodilo está fraquinha aqui, meio sem noção, lateralizada. O máximo já está numa zona de pouca convicção, ainda que tenha um índice de deslocamento aí acima de 50, quase, né? Nos 50. Eu diria o seguinte, está numa hora de lateralidade. Eu esperaria uma lateralidade do ouro antes de que ele faça um novo movimento para cima ou para baixo. Certo? Eu consideraria lateralidade para ele. E quando a gente olha aqui no gráfico mais longo, a gente percebe que a tendência de alta está preservada, por enquanto está preservada, ainda que esteja no indício de correção de curto prazo. Certo? Então, para mim, o momento é de pausa, de aguardar, de esperar, e vamos ver como é que fica. Depois vem a soja. A soja tem tido um movimento de queda consistente, né? E aqui nas últimas 3 semanas ela deu uma corrigidinha de nada, né? Uma corrigidinha pequena. Mas foi o suficiente para colocar o gráfico em modo alta. Todavia, quando a gente olha o contexto, não dá para acreditar numa alta por enquanto, tá certo? Então aqui eu seria extremamente prudente, tá? E a minha prudência aqui era hesitar muito para entrar, eu ficaria de fora. Basicamente ficaria de fora. Boi gordo é um ativo interessante também de atuar, né? E ele estava vindo aí com um movimento de alta, com alguns picos bem relevantes, né? Alguns dias bem relevantes, só que não tinha continuidade. Nenhum deles tinha continuidade. Então, quando a gente olha isso daqui, a gente já fala, olha, ele pode continuar mais um pouco, mas em algum momento ele vai corrigir, ele deve estar próximo de uma correção. E veio a correção. Agora está num suporte da média 233, certo? E começou a lateralizar. Provavelmente vai subir um pouco mais. Tá? Então eu diria que ele deve subir. A mordida do crocodilo ainda é lateralizada, então ainda não há convicção de alta. E o Maximus está começando a chegar no ponto de oferecer uma certa convicção. Tá? Mas no movimento desse a gente tem que ser um tanto quanto prudentes. Certo? Depois vem o petróleo, é um dos meus ativos preferidos, queda razoável desde a primeira quinzena de julho, né? Com alguns espasmos, como eu costumo falar, né? Algumas movimentações mais fortes. Caiu 6,61 nestas 3 semanas. O gráfico começa a virar, mas ainda não virou. A mordida do crocodilo bem lateralizada. O Maximus está tentando virar também, ainda não conseguiu. Eu ficaria na prudência. Tá? Realmente o mercado está dificílimo. É para quem é realmente profissional para conseguir ganhar dinheiro aqui.
Tá? Então tenha cuidado se você não está nesse ponto, certo? O longo prazo do petróleo mostra que ainda existe tendência de baixa. Não virou, a tendência é de baixa. Está segurando bem até na média de 21, tá certo? Então não vale a pena entrar nesse ativo, seja para alta, seja para baixo. Se for entrar, vale mais para baixo do que para alta, certo? E operações curtas, porque ele ainda pode sofrer alguns espasmos aí, né? E te deixar no prejuízo, certo? Bom, então é isso. Eu espero que mais uma vez esta visão quinzenal global macroeconômica seja do agrado de vocês, né? Colabore com as suas análises, com as suas operações. Na próxima vão ser 3 semanas de novo, né? Daqui a 3 semanas eu volto com este quadro aqui de novo na segunda semana de outubro, ok? Um abraço, então, até mais.